Olá, queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje estou trazendo para vocês a receita do bolo gelado de coco ou bolo toalha felpuda. Esse bolo tem a característica de ser servido bem geladinho, embrulhado num papel alumínio, e a calda que a gente prepara com leite de coco e coco ralado fica bem dentro do bolo, ele fica bem macio, fica bem gostoso. Vamos para a nossa receita? Eu tenho aqui 4 ovos separados, claro, da gema, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de leite, meia colher de sopa de fermento em pó, 2 xícaras de chá de coco ralado e um vidro de 200 ml, um vidrinho pequeno, de leite de coco. Tá? O coco ralado que vocês vão usar pode ser aquele coco mesmo seco, enfim, desidratado que você compra no mercado, ou se você tiver acesso ao coco ralado fresco mesmo, você vai ter um resultado com uma qualidade superior. Tá? A gente só vai usar mesmo meia colherzinha de sopa de fermento em pó, porque essa receita, como leva bastante ovo, os próprios ovos vão fazer com que o nosso bolo cresça. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é bater essas claras em ponto de neve. Então a gente vai começar com as claras, temperatura ambiente, na batedeira. A gente vai começar numa velocidade um pouquinho baixa e depois vai aumentar gradativamente até ela dar o ponto de neve. Então vamos começar na velocidade baixa. Só um pouquinho. E agora a gente vai aumentar um pouquinho. Aqui, pessoal, já tá essas claras em ponto de neve. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar as minhas gemas, tá? E aí eu vou bater mais um tempinho. As gemas vão misturar com as claras. Vocês vão poder observar direitinho toda essa preparação. Agora que está bem batidinha a clara com a gema, a gente vai colocar o nosso açúcar, tá? Eu recomendo que vocês não coloquem todo de uma vez. Coloca metade, bate, depois coloca a outra metade e volta a bater. Tá aqui a nossa base, tá? É uma base semelhante do pão de ló, ovos batidos com açúcar, tá? E agora a gente vai acrescentar a nossa farinha de trigo, o nosso fermento, o nosso leite fora da batedeira, tá? Por que a gente deve adicionar a farinha sempre fora da batedeira? Porque tem a questão que eu já havia comentado em outros vídeos do glúten, né? A gente não pode desenvolver muito glúten e se a gente bate na batedeira isso acaba acontecendo, porque o nosso bolo pode sair do ponto, ele pode não crescer tudo que ele podia crescer porque a gente bateu demais, tá certo? Então vamos lá. Farinha sempre peneirada, como eu sempre disse, farinha peneirada porque a gente evita impurezas, a gente adiciona aos poucos. Isso aqui é uma outra dica legal, vocês podem usar o próprio globo da batedeira, os próprios ganchos da batedeira para fazer essa mistura. Então coloquei um pouquinho de farinha e vou colocar um pouquinho de leite. E vou misturar. E assim a gente vai fazer sucessivamente com a farinha e com o leite até acabar toda a quantidade que a gente tem aqui. Bom, pessoal, tá aqui a massa já com toda a farinha e todo o leite adicionado. Agora eu vou colocar o fermento e misturar. Essa massa tem um resultado bem leve, tá? Como ela tem as claras em neve, ela é um pão de ló, ela é muito leve. E ela tem um rendimento muito bom também. Agora o que eu vou fazer? Colocar a massa na forma e levar isso aqui para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Tá, pessoal? Forno sempre pré-aquecido para todo o processo de fermentação, enfim, já começar assim que você colocar o bolo. Vamos lá?
A minha forma está untada e polvilhada com farinha de trigo. Se vocês quiserem colocar numa forma untada, forrada com papel manteiga, também é uma opção, tá? Fica aí a critério de cada um. Se você tiver o spray desmoldante, né? Também é uma coisa que as confeiteiras de hoje estão usando com bastante frequência. Também é uma coisa legal. Aqui, isso aqui só para a massa dar uma assentadinha direitinho. Vou levar para o meu forno, já volto com o bolo assado e para mostrar para vocês como que a gente vai fazer o ponto mais importante desse bolo, que é a nossa cobertura de coco. Bem, pessoal, estou aqui já com o nosso bolo de coco assado e vamos preparar a pastinha. Vou colocar o meu leite de coco, o meu coco ralado e vou misturar. E aqui, o que eu vou fazer? Alguns furinhos no bolo. Para quê? A nossa caldinha penetre bem. E agora, vou colocar a nossa pastinha de coco por cima do bolo. Colocar. Vou espalhar com uma espátula. O legal dos furinhos que a gente faz, pessoal, é que aí o leite de coco vai penetrando no bolo e dessa forma a gente fica com um sabor bem intenso, bem forte, e vai deixando o bolo molhadinho também. Sabe quando a gente faz aquela calda para molhar bolo? Então, isso aqui de certa forma é isso, só que eu estou fazendo com o leite de coco, tá? Cobri todo o meu bolo com a pasta. Vou cortar esse bolo e embrulhar em papel alumínio para poder levar ele para a geladeira. Vou pegar um pedacinho do meu bolo, colocar num papel alumínio e vou embrulhar. O que eu vou fazer? Levar esse bolinho embrulhado em papel alumínio para a geladeira por pelo menos umas 2 horas. E aí depois eu já posso servir o meu bolo, tá? Repetir o processo de embrulhar com todo o bolo e levar para a geladeira. Bem, pessoal, o meu bolo já ficou gelando e esse é o resultado final que vocês vão ter do bolo gelado de coco, tá? Vocês veem que ele é super macio, a calda adere muito bem ao bolo e aí é só a gente se deliciar. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita e beijos super doces da Gabi.